A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos. Um bom dia, irmãos. Acredito que os irmãos estavam aguardando aqui pelo nosso pastor. Então, uma pequena surpresa, né? Não será o pastor nesta manhã, serei eu, presbítero Wellington. O pastor, ele tá com uma indisposição, né? Não está se sentindo bem, inclusive nós vamos orar pela vida dele. E nessa madrugada ele nos avisou e nós tivemos tempo para meditar a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor e compartilhar aqui com os irmãos. Eu, de antemão, vou usar uma expressão que aprendi com o nosso pastor e todas as vezes que vou trazer alguma mensagem acabo utilizando também, me apropriando dessa fala dele, né? Peço que os irmãos fiquem desarmados, peço que os irmãos tenham bastante paciência comigo, né? Estou falando aqui direto do quarto da Giovana. E, irmãos, nós vamos primeiramente fazer uma oração pela vida do pastor, né? Depois dessa notícia, peço que os irmãos fiquem apenas em oração pela vida dele, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, reconhecemos que o Senhor é Deus das nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida, Senhor. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é a nossa vida. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Ó Pai querido, Pai maravilhoso, digno de louvor, digno de adoração. Nesta hora, colocamos a vida do teu servo, reverendo José Francisco, diante da tua presença. Pedimos a tua misericórdia sobre a vida dele, Pai. Pedimos que o Senhor haja, Senhor, na mente dele, no corpo, todo esse mal-estar, essa indisposição, muito em decorrência até do próprio tratamento que ele tem passado, que o Senhor amenize essas dores, tire esse mal-estar, completa a obra de cura na vida do teu servo, Senhor. Nós te pedimos como igreja, colocamos a vida dele diante de ti, a vida da família dele, da Marisa, dos filhos, pedimos as tuas ricas bênçãos sobre a vida do teu servo e a plena recuperação dele para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma leitura aqui no Salmo 138. Peço que os irmãos que puderem abram, aqueles que não puderem acompanhem com bastante atenção essa leitura. É uma leitura onde nós vamos... Estou ajustando aqui, irmãos, desculpe, por causa da luz. É uma leitura para dar graças a Deus pela fidelidade dele. Render-te-ei graças, é um salmo de Davi, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome, a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? A palavra de Deus é eficaz, ela fala por si só. E nessa manhã
após a leitura desse salmo, que nos ensina, tanto a nos ensinar, nós vamos fazer mais uma oração e depois, irmãos, temos uma aula, uma leitura e também gosto de dizer que a gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar aquilo que a própria Bíblia já está dizendo, que o texto bíblico está dizendo. Então, é isso que tentarei fazer nessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir ao nosso Deus que ilumine a minha mente, que me capacite e que também capacite os irmãos que estão assistindo a aula para entender a palavra do Senhor. Pai querido e Pai santo, mais uma vez buscando a Tua santa presença, ciente da Tua misericórdia, ciente, Senhor, de que sou um homem falho e pecador, e como diz aquele hino tão bonito, careço de Ti, Jesus, Jesus, careço de Ti careço. Nesta hora, Senhor, eu peço a ação do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, iluminando a minha mente, esse texto que já estudei, essa palavra que o Senhor me deu, me preparou, que seja uma bênção para os meus irmãos, que eles possam ouvir e serem alimentados, não por mim, mas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço. Não olha, Senhor, para as minhas imperfeições, que são tantas, mas pelo amor que tens no Teu Filho Jesus Cristo, eu olho e agradeço. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, mês de maio, um maio tão diferente de tudo, né, que já vivemos. Acredito que não só as pessoas da minha geração, mas na igreja nós temos várias gerações, né? Temos pessoas aí na casa dos 80, quase chegando aos 90, pessoas na casa dos 80 recém-chegados, na casa dos 70, todas. Mas assim, ou seja, muitas gerações antes da minha e também já várias gerações depois da minha. E ninguém viu nada do que está acontecendo. Nós continuaremos servindo ao nosso Deus. Então, o objetivo aqui não é informação do que tem acontecido, é breve comentário, subsídio para aquilo que nós vamos estudar, mas acredito que podemos ter consenso nisso. Estamos vivendo uma situação diferente de todas. Então estamos todos diante da novidade, né? Nós vamos... O texto base é Efésios 6, de 1 a 4 e João 15, 16. Nós vamos falar de família, né? Não importa se todos os domingos falarmos de família, nos 52 domingos do ano. Mas a nossa Igreja Nacional, ela separa o mês de maio como o mês oficial, o mês da família. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão falando, que estão trazendo mensagens, estão trazendo temas relacionados à família, o pastor talvez semana que vem, ou quem for falar vai falar de família. Temos tanto para falar e quero fazer primeiro a leitura, depois nós vamos aprofundar nesse tema. Lá no Evangelho de João, irmãos, capítulo 15, versículo 16, diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Esse é o primeiro versículo. E agora, Efésios 6, de 1 a 4. Vai dizer assim. O título desse trecho específico da carta de Paulo aos Efésios é o Lar Cristão, Filhos e Pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Irmãos, já introduzi aí o tema família, é um tema comum nesse tempo, a nossa igreja toda está falando sobre isso, nossas mais de 500 igrejas, não sei quantas
que estão conseguindo fazer essas transmissões, acredito que todas, mas estamos todos no mesmo propósito. E eu sei que outras denominações, nossos irmãos em outras denominações também estão falando sobre esse tema. E é uma maneira diferente, né, de falar, porque nós nunca tivemos um tempo assim, talvez, né, nem todos, mas a maioria nunca teve tanto tempo de convívio com a família. Especialmente aquela família que você reside, né? É claro que aqueles que não moram juntos estão evitando, né? Talvez alguns aqui dos irmãos e irmãs que estão assistindo estão com saudades aí do convívio dos netos, dos filhos, né? É uma dor, com certeza, uma falta muito grande que dá. Eu sei porque os meus pais têm visto tão pouco os meus filhos, né? A gente está se precavendo. É, tanto os meus pais quanto os meus sogros têm visto muito pouco, são chamadas de vídeo, em uma ocasião ou outra, com aquele distanciamento social que é necessário, se veem pessoalmente, mas é diferente, né? É um tempo muito difícil. Mas eu creio, irmãos, que irá passar. Não estamos aqui juntos para chorar nossas mágoas, mas sim para aprender da palavra do Senhor, para receber o alimento. E não existe maior esperança do que o Evangelho. Não existe maior, porque o Evangelho, a esperança do Evangelho, irmãos, não está relacionado a uma vida de conforto, a uma vida de livre de doenças e nem nada disso. A esperança do Evangelho é um dia se encontrar com nosso Pai na eternidade. Mas esse tempo, né, como tudo, é uma oportunidade para nós aprendermos e nos aproximarmos mais de Deus e, consequentemente, uns dos outros como família. Nosso Deus é Deus de relacionamento. Nós devemos amar uns aos outros, inclusive na leitura que fizemos lá em João, o próximo versículo diz isso. Nós lemos o versículo 16 e o 17, irmãos, que vocês com certeza já conhecem, diz o quê? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O próprio Jesus dizendo, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não tem explicação para esse texto, né, irmãos? É imperativo, é taxativo. É uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ameis uns aos outros. Então, tá aí talvez a grande importância, um dos requisitos da grande importância da família. Nós temos alguns pontos para falar aqui sobre família, já lemos esse texto, demos essa introdução. Acredito que todos que estão assistindo aqui comigo sabem da grande importância da família. Nós vamos fazer uma leitura lá em Gênesis para ver, né, a instituição da família, como que nos primórdios, né, como foi estabelecido. Eu vou ler aqui o versículo, lá em Gênesis 2, eu vou ler 3 versículos, o 18, o 23 e o 24. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora o 23 e depois o 24. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, Deus projetou a nossa vida para uma vida em família. É um projeto de Deus. Nós já vemos na criação. Esta ligação marido e mulher, né, é uma ligação aqui feita por Deus, e principalmente a ligação entre pais e filhos nos dá uma noção do amor de Deus. É o que nos dá o mais, é o que é mais palpável, né? Esse amor entre mãe e filho, pai e filho, filho e mãe, filho e pai, é o que nos dá uma noção, pequena noção do amor de Deus. Na família, irmãos, em especial a mãe e a esposa são o elo mais vivo. Essa é a minha visão. Talvez os irmãos compartilhem disso comigo. Eu sei que isso não é uma regra, irmãos. Infelizmente nós temos exemplos,
negativos em relação a isso, mas a maioria dos exemplos, e vamos ficar nos exemplos bíblicos, não vou ficar listando, os irmãos conhecem, mas eu posso dizer da nossa igreja, o testemunho que as irmãs nos dão é esse testemunho, é esse cenário que eu estou dizendo. Eu não estou falando não estou sendo tão abrangente, mas estou falando nesse convívio maravilhoso que nós temos e nos aprendizados que nós temos na palavra do Senhor. Então, retomando, né? A mãe e a esposa são o elo mais vivo, intenso e amoroso da família. Assim como não fomos nós que escolhemos a Deus, por isso que tem esse versículo, né, que nós lemos lá em João, não fomos nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolheu. A nossa família também não somos nós que escolhemos, né? É claro que esposa escolhe marido, marido escolhe esposa, mas os nossos pais, os nossos filhos, é o nosso Deus que nos dá. É o nosso Deus que escolhe. Assim como Ele nos escolheu para a sua grande família, para sermos servos, para sermos filhos de Deus, é assim. A família também é uma escolha de Deus. Mas o que pode ser mais importante, irmãos? Família é algo tão importante, né? Mas o que pode ser mais importante neste tempo tão pequeno, tão finito de vida, né? Aí você pode dar risada, mas tem alguns que já tem, que vão passar dos 90 anos, irmãos. Nós estamos falando aqui da palavra do Senhor, estamos falando de coisas relacionadas a milhares e milhares de anos. Para o nosso Deus, esse tempo aqui que vivemos é tão pequeno e a gente tem uma imprevisibilidade absurda, né? Não sabemos o que vai acontecer nas nossas vidas daqui a um segundo, um dia. Então, o nosso planejamento tem que ser algo tão cuidadoso, né? Para não nos sentirmos senhor do nosso tempo. Nós não somos. É o nosso Deus que é. O que pode ser tão importante neste tempo tão pequeno, tão finito de vida que temos. Viver, amar, curtir nossa família. A mãe e o pai, principalmente a mãe, né? Talvez vocês vão falar, nossa, está puxando muito saco de mãe, mas é verdade, né? Principalmente a mãe deixa de ser mulher, um indivíduo com muitos planos, desejos, e passa a ser a mãe. E só pensa em viver os filhos. É assim, né? Na maioria das vezes. Graças a Deus. Deus deu esse dom, né, para as mulheres. E continuando, irmãos. Irmãos, eu estou falando, não estou falando para mim, estou falando para vocês. Dedique-se à sua família. Dedique-se à sua família. A sua família deve ser sua prioridade. Quando eu preparei esse estudo, os irmãos do conselho nós tivemos aí uma decisão essa madrugada e 5 horas da manhã eu acordei e vi que como o pastor já devia estar com tudo preparado para hoje, para amanhã, do jeito que ele já está preparado para quinta, está tudo preparado bem à frente, mas ele teve essa indisposição e a obra não é do pastor, não é do presbítero, do diácono, não é a obra do Senhor. E eu vi essa mensagem às 5 horas da manhã, levantei, me pus a orar, a clamar ao nosso Deus, pedir para Ele uma palavra e visitar aquilo que o Senhor já tinha falado comigo. E há 2 anos, irmãos, eu falei com os jovens, não foi na igreja, foi no estudo que fizemos sobre família, mas foi o ponto de partida desse pequeno estudo de hoje, desta manhã, né? E naquele tempo, tão diferente do que vivemos hoje, eu estava falando sobre família, falando especificamente também sobre mãe, mas é um tempo tão diferente, né? É um tempo, pelo menos aqui na minha casa, talvez algumas casas estão assim também, nós estamos o tempo todo juntos. Eu estou sentindo até mais harmonia entre os meus filhos, uma coisa maravilhosa, uma coisa difícil, né? Porque eles são de gerações diferentes, eles, pelo menos
nesse momento, a idade deles causa uma diferença muito grande, né? Eles têm quase 8 anos de diferença, então, mas graças a Deus nós podemos ter paz na nossa casa, né? Não vivemos só num mar de rosas, mas podemos ter paz. E eu começo repetindo, né, esse segundo ponto. Dedique-se à sua família. Sua família deve ser sua prioridade. Esse mundo, irmãos, ele nos apresenta, ele nos oferece muitos prazeres e também causa muitas frustrações, muitas. Mas a sua família de sangue é o que te move, é ela que te move, é ela que está com você no momento de maior dificuldade. Os nossos irmãos em Cristo também nos sentimos como uma grande família. Mas primeiro os de casa é o que te move, aquele que está o tempo todo com você, né? Tive uma experiência essa semana. A minha mãe pediu oração por mim no grupo, nem disse o que era, mas eu fiz uma pequena cirurgia na coluna lombar. Falei com alguns irmãos, falei para eles, irmãos, a ciência está de certa, está tão avançada que você entra, faz uma cirurgia na coluna lombar, eles dão um monte de espetado na sua coluna, mais de 20. Isso 9h30 da manhã, quando é 1h da tarde, você levanta e vai andando, saindo do hospital. Tem uma recuperação aí pela frente, de uns 5 dias, mas é uma recuperação tranquila, só não posso pegar peso, mas eu posso andar, sentar. Eu vou evitar, mas eu poderia, se eu precisasse, eu poderia até dirigir, mas vou evitar, né? Só se for uma coisa muito pequena aqui, pertinho de casa mesmo. E quem está conosco nesse momento? Os irmãos em oração, mas quem está conosco é a nossa família de sangue, né? Agora nós vivemos diferente de quando eu falei com os jovens lá em 2018. Agora nós vivemos um tempo muito diferente, um tempo com muito medo, com muitas incertezas, mas nós confiamos no Senhor, confiamos no nosso Deus. Mas na vida, o nosso bem-estar, irmão, sempre está relacionado com o prazer de voltar para casa. A gente não tem voltado para casa, né? A maioria das pessoas que não estão trabalhando estão sempre em casa, mas eu sei que alguns irmãos estão trabalhando, alguns irmãos trabalham em áreas que são consideradas essenciais, e esses irmãos estão saindo de casa, estão indo trabalhar, né? E eu queria falar sobre esse clima que a nossa casa ele deve ter, que é esse prazer que nos dá a volta para casa, né? É claro que é baseado aqui na palavra do Senhor, mas eu li há muitos anos, irmãos, há muitos anos, um poema do poeta lá Vinícius de Moraes que dizia que o que move, o que dá alegria ao homem é a volta. Quando ele está no trabalho, ele pensa em voltar para casa. Quando ele está no estudo, ele pensa em voltar para casa. Quando ele está numa festa, ele pensa em voltar para casa. Eu posso adaptar a nossa realidade. Quando ele está lá num culto, numa pregação, ele pensa também, eu vou voltar para minha casa, que gostoso, né? É gostoso estarmos onde estamos, mas é gostoso também voltar para casa. Por isso, irmãos, a nossa família tem que ter um ambiente gostoso, um ambiente acolhedor, um ambiente de amor. Então, voltar para casa, ter uma família e viver em todo o tempo querendo voltar para ela. É muito bom. É muito bom. Não podemos perder este desejo, irmãos. Não podemos. Não podemos, nossa, agora eu vou ter que voltar para casa. E agora? Vou chegar, vai tá... Não pode. Não pode. Se está acontecendo isso, tem que sentar, tem que conversar e não pode deixar isso crescer. Isso não pode aumentar. Isso, se isso estiver acontecendo agora, de uma forma pequena, é a hora de resolver. Se estiver acontecendo de um jeito um pouquinho maior, é a hora de resolver. Não devemos procrastinar. Outra palavra que o pastor usa bastante, eu acho interessantíssima, porque se aplica totalmente a todos os aspectos da nossa vida familiar, no trabalho, nos relacionamentos, tudo. Procrastinar. Não devemos deixar para depois, e esse depois, esse de depois, esse depois não fazemos.
está com algum problema na família, vamos sentar e vamos resolver. Vamos resolver. Porque você tem que ter prazer em voltar para sua casa. Você tem que ter prazer em voltar para sua família, né? E outra coisa que eu sempre já falei muitas vezes para minha esposa, né? Que quando eu tenho um dia ruim, eu fecho os olhos onde eu estou e lembro que eu vou chegar em casa, vou encontrar minha esposa, vou encontrar meus filhos. Isso me traz um alento, irmãos, é tão bom. Espero que vocês tenham isso também, que vocês possam ter isso também, sabe? O amor idealizado pelas músicas, por tudo, é algo às vezes tão supérfluo, mas eu acho isso tão profundo. Você está num momento de dificuldade, aonde quer que você esteja, você fecha o olho, lembra da pessoa que você ama, lembra dos seus filhos, e aquilo te traz um alento. É tão bom, irmãos, é muito bom. Acredito que a maioria de vocês tem isso. Cultive isso. Quem não tem, procure ter. É um alívio muito grande para os dias maus. E uma alegria muito grande também para os dias que não são maus, para os dias que são bons, que são gostosos, né? Não é só de dias difíceis que vivemos também, né, irmãos? Temos alegrias, temos muitas alegrias em nossas vidas. E eu queria destacar aqui, irmãos, que nós estamos falando de família, nós estamos falando que foi o nosso Deus que nos escolheu e foi Ele que escolheu a nossa família, né? E se foi Ele que escolheu a nossa família, nós devemos cultivar essa família. Foi um presente de Deus, você não achou em qualquer lugar, né? Não foi improviso, você não tem vivido uma sequência de acasos. Se você está ouvindo esse texto, se você está ouvindo esse vídeo, tenho certeza que você crê na palavra do Senhor, você crê no nosso Deus. Se você crê no nosso Deus, se você crê na palavra de Deus, você também crê que não estamos vivendo uma sequência de acasos. A sua família é presente de Deus, cuide dela. Não fique questionando tanto, porque o meu marido é assim, porque minha esposa é assim, porque meu filho é assim. Foi Deus que deu eles para vocês. Você escolheu seu marido lá, não sei quantos anos atrás, ele te escolheu. Mas vocês formaram uma família. E o filho, as filhas, ou mesmo alguns que não têm, não tem problema. A família, foi o Senhor que constituiu essa família. Foi o Senhor que constituiu essa família. Lemos lá em Gênesis, na história ali, como o Senhor conta no começo, a fundação do mundo e também a fundação da primeira família, de Adão e Eva. E eu quero dar um destaque aqui, irmãos, eu quero pedir licença aqui para os irmãos e falar agora mais para as irmãs. Mas para os irmãos também, que quem não tem mais mãe, mas teve, pode ver isso também no relacionamento da esposa com os filhos. E a mãe, irmãos, como pôr em palavras o ser mais próximo de Deus? A mãe é o nosso mundo. Os pais também. Mas, como diz a sabedoria popular, mãe é mãe, né? E mais ainda, né? Como diz o falso sábio, mãe é mãe e vice-versa, né? Como sofrem por nós, como se anulam por nós, como se empolgam por nós, como choram por nós, como deixam de viver, né, irmãos, por nós. Quantas mães deixam de viver pelos seus filhos. Eu já disse isto, algumas dessas frases eu já disse na igreja, que eu vou dizer agora. Mas eu vou repetir, irmãos, que eu acho que nunca é demais. A minha mãe, talvez a sua também seja para você, é a voz da minha cabeça, da minha consciência. Quando eu tento ser melhor, quando eu tento ser bondoso, quando eu tento ser caridoso, é para a mãe que eu sou. Eu sei que fazendo bem, amando uns aos outros, nós estamos cumprindo a palavra do Senhor, mas a gente tem uma referência na família. Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente vem, a minha mãe, o meu pai, eu quero dar orgulho para eles, quero fazer o bem, né? Quero que eles se orgulhem de mim. E é isso. É claro que o meu pai também.
E então, quando eu faço todas essas coisas, irmãos, você parece que você está fazendo para sua mãe, para o seu pai. Deus vê e sabe tudo, mas eu preciso também falar para a mãe. Né? Tem coisas que você precisa falar para sua mãe. E a esposa, irmãos? E a esposa? Quantos aí já estão casados, nossos irmãos aí da igreja, casados há 60, 50, 40 anos? Eu que sou tão meninão, né, ainda, já vou completar aí 19 anos de casado. Então a esposa já é uma parte importantíssima, né? Já está presente aí praticamente na metade da minha vida. Um pouco menos, mas quase na metade da minha vida. E a esposa também. Tudo a gente gosta de compartilhar com a esposa. E como a esposa cuida de nós. Cuida, né? Eu não sou uma pessoa tão fácil de ser cuidada, irmãos. Eu gosto de ir, vai, faz e tal. Mas minha esposa cuida de mim. Nos momentos igual esse que eu passei essa semana de cirurgia, você vê como é o cuidado, né, que tem, é muito bom ser cuidado, né? É muito bom. E a esposa, nesse sentido, irmãos, é nesse sentido, tá, irmãs? Não se sintam ofendidas. Nesse sentido de zelo, de cuidado, a esposa ela acaba também sendo a nossa mãe, porque ela tem um zelo muito grande por nós. E outra coisa que eu faço, né, me sinto até orientado por Deus a fazer isso. Creio que os irmãos façam isso também. Irmãos, eu tento não ser medíocre, eu tento não ser uma pessoa que não faz nada e, e eu faço isso para orgulhar minha mãe. Eu posso até falar no plural, porque eu quero fazer as coisas bem feitas. Espero que os irmãos também, creio que os irmãos também. Por que a gente quer fazer, irmãos? A gente sabe que Deus está vendo tudo, mas a gente quer fazer por causa da nossa mãe, por causa do nosso pai, por causa da nossa esposa, por causa dos nossos filhos, né? Nós estamos fazendo. Então a família é algo tão importante. A família, irmãos, para concluir, a família é a nossa missão. Seja uma pessoa melhor por sua família. Irmãos, espero que essa pequena reflexão ela possa ter acrescentado um pouco aos irmãos nesta manhã de domingo. E eu espero que, da mesma forma que Deus falou comigo, tenha falado também com os irmãos, para que nós possamos priorizar. Priorize a sua família, ela é a sua missão. Priorize a sua família. E ressaltando o que eu disse há pouco, está com um probleminha? Senta, resolve. Temos que ter um bom ambiente. O melhor lugar do mundo para você deve ser a sua casa. Não porque você tem muito conforto ou não tem, mas pelo ambiente, pelo amor. E nós vamos agora fazer uma oração de intercessão pelos pedidos. Todos os pedidos de oração. Nós temos recebido muitos pedidos. Eu vi essa madrugada, nossa irmã Joelita pediu pela mãe dela, que está com a Covid-19, e tantos irmãos que têm pedido oração. O Lair pediu oração pelaquela família que está enlutada, um amigo dele que faleceu. Nós temos muitas pessoas, irmãos, vocês me desculpem se eu não lembro agora, mas eu tenho lido todos os pedidos de oração, todos os pedidos de oração. E nessa hora, vamos orar por esses pedidos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, colocamos diante de Ti a vida dos nossos irmãos, Pai. E aqueles pedidos que têm sido feitos lá no grupo da igreja, cada pedido que foi feito, Senhor, ouve o pedido dos teus servos, Pai. Ouve, Senhor, o pedido dos teus servos. E alcança aqueles que estão nos hospitais agora, aqueles que estão acamados, aqueles que estão sofrendo. Senhor, tem misericórdia. Visita, Senhor, com o teu poder. O Senhor é onipotente, pode todas as coisas. Não existe nenhuma doença que não tenha cura para ti, ó Pai. Senhor, pedimos também de uma forma geral pelo nosso país, pelo nosso estado, que é o estado que tem mais casos dessa doença terrível. Senhor, dá sabedoria às autoridades e principalmente
dá ciência aos médicos, dá força, abençoa, Senhor, os profissionais da saúde, abençoa todos que estão trabalhando para o bem de toda a sociedade, Pai. E eu quero também aproveitar essa oração para te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem conosco, pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa família. Eu coloco a minha família, a família de cada um dos meus irmãos, diante da Tua presença e peço que o Senhor abençoe a nossa família, que o Senhor nos ajude. Oh, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não é o pastor, né? Não é o pastor, mas nós vamos hoje de presbítero trazendo a bênção, né? E nós continuaremos orando pela vida do nosso pastor. À noite teremos o culto também, viu, irmãos? E receba a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Um abraço bem apertado aí em todos. Curtam a sua família neste domingo. Um abraço. Fiquem com Deus.